começar o sermão, eu preciso dizer-lhes uma coisa. Eu não vim pregar ou falar sobre o câncer. O câncer é muito pequeno para ser alvo de nossa atenção. Eu vim falar de Deus, de um Deus que opera mesmo em situações adversas, de um Deus que nos levanta quando estamos abatidos. O título do sermão de hoje é Como Águas Passadas. Eu preciso dizer-lhes que não foi fácil para mim pensar em tudo isso, porque durante todo o tempo vinha à minha memória a minha relação com o papai. E os irmãos e irmãs sabem disso. E se havia uma frase que papai costumava repetir, era essa: águas passadas não movem moinhos. Ouviram ele falar isso também? Foi. Eu nunca vi moinhos na minha vida, nunca vi. Mas eu acreditei naquilo que papai falou durante tanto tempo. Águas passadas não movem moinhos. Mas à medida que o tempo avançou, se eu pudesse conversar com ele, eu ia lhe dizer que eu conheci um moinho, aliás, alguns moinhos, que parecem ser alimentados e movidos por águas que já passaram. O moinho chamado saudade é assim. Parece que ele se move a partir de águas que já passaram, mas que permanece em nosso coração. Já percebeu que o moinho da culpa também é alimentado pelas águas que já passaram? E eu e você insistimos em vê-lo mover as suas paz, num ciclo que parece nunca ter fim. Já percebeu que a amargura, já percebeu que o rancor, a frustração, a traição, parece que ela alimenta e move este moinho chamado decepção, e que às vezes a gente carrega. Pai, como eu gostaria que fosse tão simples assim. Olhar para a minha história, olhar para a sua história, olharmos todos para o passado e simplesmente concluirmos dizendo assim: olha, águas passadas não movem moinhos. Mas a expressão que uso aqui como águas passadas, na verdade essas palavras não foram proferidas pelo papai, mas sim por um homem chamado Zofar. O capítulo 11 do livro de Jó narra ou registra o primeiro dos seus discursos. E eu destaquei aqui 2 trechos da palavra de Zofar. O primeiro texto será do versículo 2 ao versículo 4. E depois eu vou saltar do versículo 4 e vou para o versículo de número 13, e daí vou me estender até o versículo 18. 2 porções, praticamente a introdução do discurso de Zofar e a conclusão do discurso de Zofar. Está com a Bíblia aberta? Não é difícil encontrar o livro de Jó, viu? Abra a Bíblia no meio, mas bem no meio, e você vai encontrar o livro dos Salmos. Recua um pouco, estará lá o livro de Jó. O versículo de número 2 até o versículo de número 4 diz assim: ficarão sem resposta todas essas palavras? Irá se confirmar o que esse tagarela diz? Sua conversa tola calará os homens? Ninguém o repreenderá por sua zombaria? Você diz a Deus: a doutrina que eu aceito é perfeita e sou puro aos teus olhos. Assim começou o discurso de Zofar. E para que não haja dúvidas, ele está falando com Jó, está conversando com Jó. Avanço para a conclusão do discurso de Zofar. Como disse, a partir do versículo 13. Ele diz assim: contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se, serás firme e destemido, você esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. A vida será mais refulgente que o meio-dia, e as trevas serão como a manhã que brilha. Você estará confiante, graças à esperança que haverá. Olhará ao redor e repousará em segurança. É impressionante, irmãos. Não parece que aquele discurso que começou com aquelas palavras tão fortes, a conclusão não parece ser do mesmo discurso. É impressionante, mas aquele homem, Zofar, ele começa de uma forma tão dura e termina de uma forma tão bela.
Eu não sei se você já percebeu, mas mesmo o melhor amigo pode nos machucar com suas palavras. Mesmo o melhor amigo. Aliás, o livro de Provérbios chega a dizer que leais são as feridas provocadas por um amigo. Mas, sinceramente, não é fácil ouvir palavras como essa. Jó foi chamado de tagarela. Se isso não for bastante, ele acusa Jó de ser mentiroso, porque de repente ele diz: você diz a Deus, a doutrina que eu aceito é perfeita e sou pura aos teus olhos. Se você voltar no texto sagrado, em nenhum momento estas palavras foram proferidas. Mas talvez pela intimidade entre os dois, ele foi mais longe e colocou diante de Jó uma palavra tão dura quanto esta, irmãos. Mas eu preciso confessar-lhes, às vezes alguns amigos acabam nos machucando por coisas que são ditas, palavras que são proferidas. Aliás, o capítulo 2, versículo 11 do livro de Jó vai narrar a saga destes 3 amigos. Pode avançar. Agora presta atenção, avance um pouco, grifa aquilo ali para mim. Zofar de Naamate, ele faz parte do grupo dos 3 amigos de Jó. E notem uma outra coisa, o texto diz que esses 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, avance uma vez, eles souberam de todos os males que o haviam atingido. Porque às vezes um amigo pode dizer alguma coisa pelo fato de não ter tido conhecimento. Ah, pastor, ele disse isso porque não sabia. E se eu lhe disser que Zofar sabia? Porque o texto diz que ele soube desde o momento em que saiu de casa. E esse texto, esse discurso não foi proferido imediatamente, por ocasião da chegada dele na casa de Jó. Uma semana já havia se passado, eles ficaram ao lado de Jó em silêncio durante 7 dias. Por isso, as palavras deste homem não são palavras de alguém que desconhecia a dor de Jó. Conhecia, ele sabia muito bem. Avance o texto. Lá adiante, vejam só, o texto diz que esses 3 amigos saíram de locais diferentes e alguns inclusive muito distantes, mas eles saíram cada um da sua região. Alguém poderia dizer: não, mas talvez Zofar fosse desses amigos que não se aproximam, que não tomam a iniciativa, que não se esforça para ter junto. E se eu lhe disser que isso não é verdade? Zofar deixou a casa dele, e ele, como naamita, diz o texto sagrado que ele foi até ao encontro de Jó. E vejam o propósito dos 3. Diz o texto sagrado que eles foram para fazer o quê? Mostrar, primeiro, solidariedade, e segundo, consolar aquele homem que estava tomado por feridas, por dificuldades, pela perda dos seus filhos. Então alguém poderia dizer: mas talvez, pastor, ele não tinha intenção, ele não tinha o propósito. É impressionante, mas algumas vezes, aliás, quem diz isso muito bem é o Augusto Cury. Ele diz que as crises não afastam os nossos amigos, elas apenas selecionam os nossos amigos. Mas lá estavam aqueles 3 amigos, dentre eles Zofar. E por favor, não culpem apenas o Zofar por palavras tão duras. Os outros 2 fizeram a mesma coisa. O que me incomoda é perceber, irmãos, e eu aprendi isso. Aliás, teve algumas coisas que eu aprendi com o câncer de papai. Uma delas é de que todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo tem uma história para contar. E algumas com finais trágicos, mas ainda assim fazem questão de contá-las àquela pessoa que está enferma. Vão com o propósito de consolar, vão com o propósito de manifestar solidariedade, mas de repente começam a contar histórias de parentes, de amigos, de vizinhos. E o pior é que algumas dessas histórias, eu repito, são histórias trágicas. E sinceramente, histórias assim não servem para consolar quem quer que seja. Talvez a sua intenção seja ótima, mas a semelhança de Zofar, por favor, não fique chateado com o que vou lhe dizer. Talvez seja melhor os seus 7 dias de silêncio do que os seus minutos de discurso. Durante o tempo do câncer que papai experimentou, eu aprendi também que todo mundo tem uma receita. Todo mundo tem uma receita. E algumas receitas são mágicas. E começam a sugerir as mais diferentes formas de terapia. E isso às vezes causa uma confusão enorme na vida daquela pessoa que está sofrendo ou enfrentando aquele problema. Eu sei que você está querendo ajudar, mas quando se aproximar de alguém,
Reflita sobre o que você vai dizer. Eu também aprendi com o câncer de papai que alguns amigos parecem que ressurgem das cinzas e aparecem e ficam juntos, e outros desaparecem. E o curioso é que novos amigos parece que são celebradas, novas amizades. A gente descobre amor em situações que sequer nós imaginávamos existir. E quantas vezes eu vi isso acontecer. Mas o câncer de papai também me ensinou que as pessoas são muito indiscretas, são terrivelmente curiosas. Eu tive um professor na área de aconselhamento pastoral, e ele sempre repetia, e eu aprendi isso: se você chega para visitar alguém que está enfermo, enfrentou uma dificuldade, passou por um acidente, quando chegar junto do enfermo, por favor, não manifeste curiosidade em relação à enfermidade, mas sim atenção ao enfermo. Algumas pessoas parecem chegar e querem saber detalhes da cirurgia, querem saber detalhes do acidente, querem saber detalhes da enfermidade. Você não foi ali para fazer isto, você foi para ficar ao lado de Jó. Por isso, peça sabedoria a Deus quando sair de casa. Ainda que você saia lá da região distante dos naamitas, ainda que você pegue a estrada para visitar Jó, lembre-se que o seu propósito é consolar, é ser solidário, e algumas vezes nós nos atropelamos. E eu falo isso, irmãos, porque como igreja nós precisamos ser uma igreja terapêutica, um espaço terapêutico na vida dos nossos irmãos e irmãs. Eles precisam se sentir acolhidos. Às vezes nós nos ocupamos tanto com o lenço que foi colocado sobre a cabeça, com a peruca que precisou ser colocada, pelo fato de ter perdido peso, pela coloração da pele, e às vezes com indiscrição enorme nós abordamos essas pessoas. Nós não podemos ser um espaço assim. Algumas igrejas parecem adoecer as pessoas, mas nós não podemos ser conhecidos como uma igreja onde as pessoas adoecem, mas onde as pessoas são curadas e tratadas pelo Senhor. Não se esqueça disso. Mas eu volto à história de Zofar e Jó e percebo, sabe, irmãos, que nem todas as palavras nasceram para ser guardadas. Algumas palavras parecem que nasceram para ser assim, guardadas, né? E eu gosto do texto do Salmo quando ele diz: olha, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas outras palavras, irmãos, nasceram para serem esquecidas. O problema é que às vezes na nossa caminhada nós carregamos a lembrança de palavras que nunca deveríamos ter guardado e esquecemos aquelas que nunca deveríamos ter esquecido. No texto de Zofar, é certo que algumas palavras realmente foram desastrosas. Há um comentarista do Antigo Testamento, Francis Anderson, que ele diz o seguinte: Zofar exagera, acusa Jó de ser tagarela. Vejam só, uma pessoa naquela situação, querendo falar, e é chamado de tagarela. E o texto continua, do Anderson: justo em seus próprios méritos, acusa Jó de ser convencido e ser recalcitrante. Quando você quiser chamar alguém de teimoso, chame de recalcitrante, que é capaz dele pensar que é um elogio. Você é uma pessoa recalcitrante. Parece nome de remédio, né, irmãos? De cálcio, alguma coisa assim. Recalcitrante. Tome recalcitrante para o cálcio dos seus ossos. Mas olha, quando o texto sagrado nos fala assim, nos mostra as palavras de Zofar, e a palavra do Anderson, ela para mim é perfeita, porque mostra que mesmo enxergando a dor do outro, Zofar não mediu as suas palavras. Ele, do grupo dos amigos, ele é normalmente chamado de o legalista. É aquela pessoa que traz consigo sempre receitas para o problema alheio. É aquela pessoa que não tem muito sentimento, muita emoção, é extremamente frio e prático nas coisas. E conviver com gente assim não é fácil. E querem saber a dor que essas palavras trouxeram ao coração de Jó? Eu posso mostrar-lhes. Jó, em alguns momentos do livro, ele desabafa. No capítulo 13, versículo 5, ele olha para os três amigos e diz assim: vejam, vocês me difamam com mentiras,
Todos vocês são médicos de que nada valem. Se tão somente ficassem calados, mostrariam sabedoria. E eu vou lhes dizer só uma coisa: mesmo depois desse desabafo, os amigos de Jó continuaram falando. Zofar fez um segundo discurso, Bildade fez outro discurso, e assim o texto prosseguiu. Querem ver mais? Vejam se esse homem não está sofrendo com as palavras duras que está ouvindo. Capítulo 19, versos 2 e 3. Até quando vocês continuarão a atormentar-me e esmagar-me com palavras? Você já foi esmagado com palavra? Palavra às vezes esmaga, não é, irmãos? É como se fosse um peso sobre a gente. Mas o texto prossegue. Vocês já me repreenderam 10 vezes. Não se envergonham de agredir-me? Mas eu acho que a sensibilidade de Jó aparece ainda mais, e a sua necessidade de ser ouvido. Porque às vezes, irmãos, parte do seu amor, parte do seu carinho, será tão somente oferecer os ouvidos. Deixa falar, deixa ele falar, deixa ela falar. Não interrompa. Não escute um pedaço de frase e não conclua. Se não entendeu, pergunte. Provavelmente você, nessas fases de crise, e como pastor eu observo muito isso, o mesmo problema é contado 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Já passou por isso? E parece que sabe por que isso? Porque às vezes, irmãos, o mais importante em abrir o coração e falar não é a resposta que eu vou ouvir, mas é o fato de estar falando. É o fato de ter a oportunidade de falar. E algumas vezes há certas coisas que a gente não quer nem tocar. Eu não sei se eu falo, se eu toco nesse assunto ou no outro. Quer uma sugestão? Deixe que ela livremente escolha o roteiro da conversa. Deixe que ele livremente escolha o roteiro da conversa. Ofereça os seus ouvidos. No capítulo 21, versículo 3, veja a palavra de Jó. Ele diz assim: suportem-me enquanto eu estiver falando. Depois que eu falar, vocês poderão zombar de mim. Você já imaginou alguém com uma dor tão grande dizendo assim: olha, suportem-me enquanto eu estiver falando? Talvez seja isso que seu filho queira lhe dizer: pai, quando eu estiver falando, suporte-me. Mãe, quando eu estiver falando, suporte-me. E suportar aqui, irmãos, não é somente tolerar, é oferecer suporte, é oferecer braço, é oferecer apoio. Jó está dizendo: por favor, suportem as minhas palavras. Eu sei que o meu discurso é pesado, eu sei que eu tenho lamentado, eu sei que eu tenho feito muitas perguntas, mas por favor, suportem-me, suportem-me. Depois você diz o que quiser, mas me escuta, por favor, me escuta. Talvez seja isso que a sua esposa esteja lhe dizendo, seu marido esteja lhe dizendo: suporte-me enquanto eu estiver falando. Escute somente uma vez. Por favor, me escute. Por favor, me escute. Mas continuei a ler o discurso de Zofar, e eu fiquei impressionado, sabe, irmãos? Porque a dor alheia é sempre mais fácil de ser resolvida. O problema do outro é sempre mais fácil de ser equacionado. Eu conheço algumas pessoas que são mestres em resolver o problema alheio, ainda que mergulhados em problemas que nunca conseguiram resolver. Mas quando lhe apresentam uma situação difícil, facilmente resolve. Quando eu li o texto sagrado, vejam só, antes de falar aquelas coisas tão lindas no final do seu discurso, ele introduziu a conclusão, ele começou a conclusão dizendo assim, vejam só: contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda. Gente, ele já fez aqui o mapa. Ele já disse tudo quanto Jó poderia fazer ou deveria fazer para resolver o seu problema. Observaram isso? Vejam só, quando ele diz assim: se você lhe consagrar o coração, normalmente
Alguns religiosos, quando vão visitar pessoas que estão enfermas, tomam conhecimento que aquela irmã recebeu um diagnóstico de câncer, ou aquele irmão recebeu um diagnóstico de câncer, ou qualquer outra enfermidade, se aproxima e vem com aquele discurso religioso padrão. Sabe aquela resposta de firmas que quando você manda alguma coisa, ela já está pronta ali? Não cuida da pessoa em si, mas encaminha respostas que já estão ali prontas. Mais ou menos assim. Comece com a consagração. Depois, ele avança ali, por favor. Se você estender as mãos para ele, faça o seguinte: consagre a sua vida, ore ao Senhor, busque a face de Deus. É impressionante, mas há quem se aproxime de uma pessoa doente e ainda consegue passar a ideia de que ele está doente porque ele é culpado, porque ele está em pecado, porque ele andou fazendo alguma coisa errada, ou porque eles têm falta de fé. Gente, você foi ali para consolar e é esse o seu discurso? A criatura já está sofrendo e você chega ali para ele e com a sua pose de Zofar começa a narrar os passos. Primeiro, vá se consagrando. Segundo, estenda suas mãos para ele. Depois, vejam só, se afaste as suas mãos do pecado. E depois, a última parte: e não permitir que a maldade habite em sua tenda. Tudo resolvido. O meu sogro, ele tinha um amigo médico. Ele contava algumas histórias. Eu me lembro de uma delas, trabalhando no interior de Pernambuco. O amigo dele atendeu alguém, e depois desse atendimento, ele começou a colocar na gaveta da sua mesinha algumas colheres. Uma colher de chá, uma colher de sopa, uma colher de café. Porque houve um dia em que ele, conversando com alguém, disse: olha, você vai precisar tomar uma colher de café, e deu a orientação. Passado algum tempo, a pessoa retornou e não estava nada bem. E ele achou que aquilo não deveria ter feito, porque àquela altura o remédio deveria ter produzido algum efeito. Foi então que ele descobriu que aquela pessoa estava tomando uma colher de café, o pó do café. E a partir daí ele começou a colocar. A gente precisa ser claro, sabe, irmãos? E ele contava que essa criatura tinha um remédio para doenças do abdômen para cima e um outro remédio para abdômen para baixo. É a doença do abdômen para cima, a doença do abdômen para baixo. Algumas pessoas funcionam assim. Acham que pode resolver o problema de todo mundo com fórmulas mágicas. Mas às vezes o que acrescenta é dor e preocupação ao coração do outro. E vou lhe dizer mais, sabe, irmãos? Tenha muito, mas muito cuidado com aquilo que eu estou chamando aqui de solução do tipo universal. Já desses eu precisei trocar um reparo de alguma coisa lá em casa, e tem essas coisas, né? Reparo universal. Você chega lá, ele dá para todas as coisas. Mas a alma não funciona assim. Não existe uma forma única. Aliás, nem Jesus curou da mesma forma. Houve momentos em que Jesus curou só com a palavra, outro em que ele fez lama e colocou nos olhos. Houve momentos em que o cego foi curado em 2 etapas. Houve momentos em que ele curou sem que nem a pessoa pedisse, e outras vezes que ele fez questão. Deus é livre para agir como ele quer, e ele faz a partir de sua soberania. Não fica reclamando de Deus porque você não foi atendido da mesma forma que aquela irmã, ou aquele irmão, ou aquela família. Deus é livre para agir segundo a sua vontade. Por isso, a primeira coisa: tenha muito cuidado quando a solução for do tipo universal. E com gente como Zofar, que ao invés de lhe trazer bênção, através de lhe trazer consolo, coloca ainda uma carga a mais sobre os seus ombros. E notem que quando falo sobre isso, eu quero crer, irmãos, que se somos de fato um corpo, se um dos membros adoece, todo o corpo precisa sentir a mesma dor. Por isso eu estou aproveitando esse momento para falar, talvez a você que nunca abriu um diagnóstico de câncer, que nunca saiu de um consultório médico desabando de chorar, achando que aquilo era uma sentença de morte, e foi para casa para estar com seus filhos, com o marido,
Eu estou falando com você que convive com gente no dia a dia, que enfrentam situações assim e clamando pela sua sensibilidade, pela manifestação de amor, de consolo, de solidariedade. Precisamos, irmãos, entender, e aqui eu vou ser bem claro: você não está no lugar de Deus para fazer juízo sobre quem quer que seja. E querem saber por quê? Lembra das explicações dadas por Zofar? Elas se aplicavam a Jó? Jó era um homem que estava mergulhado no pecado? Sim ou não? O que é que Deus diz sobre ele? Que ele era um homem justo. Mas ele é acostumado, Zofar, a pensar que tudo tem a ver, todas as coisas são assim. Não era o caso de Jó. Mas nós sentenciamos, nós estabelecemos juízo. Isso não é saudável, irmãos. Não é cristão. Isso não é manifestação de amor. Não é manifestação de amor. E vou dizer-lhes, eu espero que você entenda: nem tudo na vida é consequência do pecado, de forma direta. Eu me recordo do dia em que Jesus passou por um cego de nascença e perguntaram a Jesus o que? Lembra-se? Senhor, quem foi que pecou? Foi ele, foram os pais dele? Por que ele nasceu desse jeito? E Jesus disse o quê? Que aquilo não tinha nada a ver com pecado. Na verdade era um palco onde a glória de Deus iria se manifestar. Quando é que nós vamos conseguir enxergar a crise como oportunidade de glorificação do nome de Deus? Quando é que você vai olhar para o câncer e, ao invés de dizer isso é uma sentença de morte, dizer isso é um espaço onde o nome de Deus vai ser glorificado e louvado? Quando é que nós vamos, irmãos, parar de ter medo daquilo que é menor do que Deus, daquilo que não pode destruir a nossa paz, a nossa segurança, a nossa esperança, a nossa fé? Porque Deus é maior que o câncer, irmãos. É muito maior que o câncer. E a Ele é que nós devemos prestar culto e adoração. Entre os provérbios que eu aprendi quando criança, tinha uns que diziam assim: só quando a galinha criar dentes, né? Eu me lembro quando o porco criar asa, quando a vaca tossir. Eu nunca ouvi uma vaca tossindo até hoje, irmãos. Eu não sei nem por que essa história de vaca tossir. Mas nessa galeria de animais, deixa eu acrescentar uma outra que Zofar, eu gostei tanto dessa imagem de Zofar. No versículo 12 lá daquele capítulo 11, ele vai dizer assim: o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Mais um para a sua galeria. Tem certas coisas que são assim porque são assim mesmo. E sabe quando é que vão mudar? Somente quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Somente quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Sabe o que quer dizer isso? Quando é que o tolo vai parecer sábio? E ele está falando isso com Jó, irmãos. Ele está dizendo a Jó: Jó, você parece sábio, mas é tolo. E sabe quando é que o tolo vai se tornar sábio? Somente quando a galinha criar dente, somente quando o porco criar asa, somente quando a vaca tossir, somente quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Se bem, meus irmãos, que eu não sei, eu acho que eu já vi gente muito próximo disso, viu? Ao longo da vida eu acho que eu já conheci alguns bem próximo disso. Mas deixe-me lhe dizer, há coisas que eu não posso me calar quando eu leio a história de Zofar e o seu discurso. Sabe o que é que eu queria que você atentasse? Lembra aquela história de que algumas palavras nasceram para serem esquecidas? Eu não sei se você já ouviu outra expressão comum: não jogue o bebê junto com a água da banheira. Já ouviu isso? Eu fui pesquisar a possível origem dessa expressão. Sabe o que me disseram? Acabei descobrindo. Não sei se é verdadeiro, mas dizem que na Idade Média, aliás, em algumas culturas, parece-me que ainda há coisas parecidas com isso. Feito uma banheira, mas na verdade era uma coisa feita de madeira, uma tina, alguma coisa assim. Era colocada água quente para o banho da família. E sabe quem primeiro tinha o privilégio de tomar banho? O chefe da família, o pai. Ele entrava naquela água, banhava-se, e depois que ele saía, na mesma água em que ele havia tomado banho, seguiam os homens da casa pela ordem de idade.
Depois dos homens vinham as mulheres, e por ordem de idade. Sabe quem era o último a tomar banho? O bebê. Agora imagina a cor daquela água, turva. Aí começaram a dizer: cuidado para não esquecer o bebê aí dentro e não jogar o bebê junto com a água fora. Tenha muito cuidado. Aliás, a gente conhece alguém que passou por uma situação semelhante. Foi visitar, e ali funcionava exatamente isso. Aquele é o dia que você decreta dia sem banho, né, irmãos? Olhar aquela, porque normalmente, depois de todo mundo, sabe quem vinha? O hóspede da casa. Ainda tinha uma situação pior do que a do bebê, que era o visitante da casa. Era a sua vez, pode vir, a água já está lhe esperando. A água já está lhe esperando. Que coisa, né, irmãos? Quer saber? Aquilo que Zofar disse, que foi agressivo, que foi duro, sabe o que a gente faz, irmãos? A gente esquece. Porque eu tenho encontrado gente que passou por situações assim. Deus libertou, Deus curou, mas ainda se lembra de que fulano, no dia que foi me visitar, ele fez uma de Zofar comigo. Deixa eu lhe dizer, não adoeça de novo não. Não adoeça de novo não, sabe? Porque essas palavras são assim. Imagine que isso aqui é veneno. Quando é que isso vai afetar você? Aqui está o veneno. Está vendo o veneno ali? Quando é que isso vai afetar você? Somente quando você fizer o quê? Colocar para dentro. Disse alguma coisa? Essas palavras são duras, são venenosas. Deixe lá, meu irmão. Tome não. Deixa o veneno com a serpente. Aliás, serpente ela não morre com o veneno que ela carrega, né? Ela mata os outros, mas morrer ela não morre. Aí sabe o que você faz? Disse alguma coisa desastrosa, lhe chateou, lhe magoou, é veneno. Não tome, não guarde, esqueça. Aí você se lembra, pega assim as palavras de Zofar, passa na peneira, e aí você vai perceber que às vezes você consegue colher alguma coisa boa, apesar dele ter sido inconveniente, apesar dele ter sido duro, ele também disse algumas coisas boas. E sabe qual foi a primeira coisa que eu acho maravilhosa? É quando ele olha para Jó e diz mais ou menos assim: vai passar. Você pode repetir isso comigo? Vai passar. Obrigado, meus irmãos e irmãs. Agora faz o seguinte, olha para a pessoa que está do seu lado e diz isso para ela: vai passar. Vai passar. Lembram-se daquela ilustração? Ele iria começar a vida e ele recebeu 2 bilhetes. Esse aqui você vai abrir quando tudo estiver dando ruim. Lembram-se disso? Tudo estiver dando errado, aí você abre e lê. E esse de cá, quando tudo estiver dando certo, 1000 maravilhas, você então vai abrir e ler. Veio o período da crise, da dificuldade, aí ele abriu, sabe o que estava escrito lá? Vai passar. O tempo passou, veio o período das vacas gordas, ele abriu então, sabe o que estava escrito? Vai passar. Vai passar, meu irmão. E Zofar diz isso a Jó. No versículo 16 ele diz assim: você esquecerá as suas desgraças. Oh, maravilha, meu irmão. E alguma dessas desgraças tem até CPF, né, irmãos? Identidade. Você esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. Isso não significa que você vai apagar o passado. Isso não quer dizer que você vai ter amnésia. Não é isso. Você vai lembrar, mas não vai doer. Você vai lembrar, mas vai ressignificar o passado. Vai usar o passado a seu favor. Por isso, entenda, abriu recentemente um diagnóstico, uma situação difícil, está atravessando um vale terrível, eu vou lhe dizer, vai passar. Você esquecerá as suas desgraças e você vai olhar como águas que passaram. Vai chegar o dia, vai chegar o tempo em que você vai saltar de alegria diante do seu Senhor.
Segunda palavra que para mim é preciosa, e eu não posso julgar fora, junto com a água da bacia, é quando eu percebo que Zofar olha para Jó e diz assim: vai valer a pena. Porque às vezes quando você recebe um diagnóstico assim, você fica se perguntando: e agora? E agora José? E agora Maria? E agora Marta? E agora? O que é que eu vou fazer? Eu me lembro que algum tempo atrás alguém procurou-me no gabinete e eu disse: olha, você precisa tomar uma decisão, se você vai desistir ou se você vai lutar, porque tudo começa com uma decisão. Mas eu quero dizer a você que está vivendo essa situação ou situações semelhantes, vai valer a pena. Vejam o que Zofar diz a Jó: a vida será mais refulgente que o meio-dia, e as trevas serão como a manhã que brilha. Não poucas vezes eu tenho percebido que gente que já chegou bem perto da morte, quando volta, irmãos, e não vai, né? Retorna. É gente tão abençoada. A forma de enxergar a vida mudou completamente. Eu conheci alguns colegas pastores que passaram por situações assim, mas quando Deus prorroga o prazo de alguém nessa terra, quando Deus diz: olha, ainda não chegou o seu momento, a vida se torna mais refulgente do que meio-dia. A gente não reclama nem mais do calor do meio-dia, irmãos. O brilho do sol volta aos nossos olhos. A gente começa a enxergar o mundo com prazer, com satisfação. Você se torna bênção na vida de muita gente. Eu louvo a Deus por cada mulher que enfrentou um câncer como esse, e hoje está conosco, nos mostrando com a sua própria vida, dizendo assim: olha, vale a pena lutar, vale a pena se submeter a todo aquele tratamento, enfrentar todas aquelas situações, vale a pena. Porque um dia o sol do meio-dia não terá tanto brilho quanto o meu rosto, a minha face, o brilho de Deus na minha vida. Vou repetir: vai valer a pena. E por fim, quando eu escuto as palavras de Zofar, eu percebo que ele olha para Jó. Eu não posso jogar isso junto com a água da bacia, não é, irmãos? É como se ele estivesse dizendo a Jó assim: há esperança, há esperança. No versículo 18 ele diz: você estará confiante, graças à esperança que haverá, olhará ao redor e repousará em segurança. Em segurança. Confiança, esperança, olhar para os lados, porque há alguns momentos na vida em que a gente olha para os lados, ou às vezes olha para os montes, e a gente pergunta o quê? De onde me virá o socorro? Mas a resposta vem de pronto, não é, irmãos? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Louvado seja Deus pela vida destas pessoas que de alguma forma, pela vontade soberana de Deus, se transformaram em testemunho vivo de esperança, irmãos. E às vezes a gente fica até com vergonha. Eu vou explicar o que eu quero dizer. A gente fica com vergonha de estar preocupado com algumas coisas quando a gente se senta do lado de gente assim, né? A gente olha assim e chega: Deus me perdoe porque eu estava reclamando, Deus me perdoe porque eu estava murmurando, Deus me perdoe porque eu estava sem acreditar, Deus me perdoe porque. É para sentir vergonha mesmo. E Deus põe essas pessoas na vida da gente para que a gente enxergue o mundo com os olhos de esperança. Às vezes a gente deixa que a esperança escape por coisas tão pequenas. É por isso que eu insisto, sabe, irmãos? Há esperança. Aliás, eu vou repetir as 3 frases de uma vez só. Vai passar, vai valer a pena e há esperança. Eu creio no cuidado de Deus sobre os seus filhos. Eu creio num Deus que cuida de cada um de nós. E nós nos reunimos hoje aqui para dizer, e eu não sei se há alguém acompanhando na internet, ou se você tem um amigo e depois quiser sugerir que ele assista a celebração ou escute a palavra de hoje, porque nessas horas às vezes eu fico lembrando que algumas pessoas: se ele estivesse aqui, se ela estivesse aqui, se eu pudesse. Faça, não fica pensando não fica só pensando, mas eu quero declarar o cuidado de Deus sobre a sua vida. Eu quero declarar o cuidado de Deus sobre cada um de nós, irmãos. E sabe o que a gente vai fazer? A gente vai transformar isso em canção.
A gente vai transformar isso em declaração de fé. Deus cuida de mim. Eu creio nisso. Nós cremos nisto. Deus cuida de cada um de nós. Fique de pé por um instante. Nós vamos cantar esta canção dizendo ao Senhor que reconhecemos o cuidado dele sobre cada um de nós. Porque